Sejam muito bem-vindos a mais um programa do podcast Isto Não é Pera Doce. Nesta edição nós temos como convidado Marcos Piangers, com quem esperamos ter aqui umas conversas, trocar algumas ideias, mas acima de tudo partilhar algum do seu entusiasmo e da sua inspiração. É difícil agora estar aqui a fazer uma apresentação muito longa do Marcos, até porque só quem passou aqui ao lado da internet nos últimos anos é que não conhecerá, mas poderá ser, assim, muito resumidamente, ele é conhecido como, é um guru, é conhecido como o pai mais cool do YouTube. Para nós aqui em Portugal, pelo menos o pai mais cool do Brasil, com o livro Papai é Pop, vendeu, contrariamente àquilo que já ouvi muitas vezes dizer, as expectativas, vendeu centenas de milhares de exemplares, um pouco por todo o mundo, em Portugal, Brasil, Inglaterra, Espanha. E para além de escritor, colunista, jornalista, também é palestrante e dá palestras em grandes eventos e também com parcerias com grandes empresas, também aqui em Portugal, que eu já vi algumas. Marcos, para mim é um enorme prazer contar com a tua presença aqui, principalmente, como eu tinha dito, nós queremos chamar a atenção quando vamos falar de educação de outros temas, para outros temas, e contigo temos a hipótese de falar daquela personagem, começar pelo menos por aí, falar daquelas personagens que aparentemente as pessoas às vezes esquecem-se, fazem parte da educação, parecem ter um papel muito pouco importante, os pais, não é? E as famílias. Eu vou começar só por um contexto que eu, quando comecei a ver as tuas palestras e depois li o livro, a parte muito desconcertante era a tua visão e a porrada que tu davas naquela ideia tradicional, no nosso tempo é que era bom, os nossos pais eram duros, eram isto. Mas não, tu tens uma visão, esta geração é provavelmente a melhor geração de famílias que já tivemos na história da humanidade, certo? Eu acredito muito nisso, né? Se a gente diz que a geração anterior à nossa era a melhor geração, e eu acho que talvez com suas ferramentas foi a melhor geração na sua época, a gente precisa levar em conta que nesse período a gente teve 40 anos de evolução de entendimento sobre pedagogia, educação, aprendizado, neurociência, como evoluiu nos últimos 40 anos as ciências relacionadas ao cérebro, então ao aprendizado, aquilo que realmente é traumático na criação dos pequenos, e como que a gente pode, de fato, ter, então, famílias mais harmônicas, crianças que aprendem mais, crianças que percebem seu papel no mundo, né? Então, acho que sim, acho que por mais que a gente às vezes tenha muito pessimismo e olhe para as famílias de uma forma muito preocupada, né? E acho que a gente tem as nossas próprias peculiaridades, nossos próprios desafios da nossa época, né? São eles tecnologia, falta de tempo dos pais, que estão sempre trabalhando numa sociedade do cansaço, como já foi dito. Então, esse distanciamento, essa falta de conexão, muitas vezes social, entre pais e filhos, mas também entre pais e professores, entre a escola e a família, entre vizinhos que muitas vezes não se conhecem nessa sociedade que se desconfia muito. Então, essa é uma construção que é o nosso desafio, é o desafio dessa geração. Mas é, sem dúvida, a verdade de que a gente tem muito mais ferramentas, muito mais conhecimento, muito mais condição de lidar com esses desafios de uma forma mais informada e preparada. Eu gostava de pegar num tema que tu falaste numa palestra e gostei muito do modo como tu abordaste a questão da aprendizagem das crianças. Até mostraste lá um exercício dos triângulos com as casas, que é, as crianças nascem com criatividade, com entusiasmo para aprender, têm capacidade de ter um pensamento diferente, de procurar outras soluções, mas depois vamos perdendo isso. Parece que nós temos assim aqui um complô enorme, não é? De pais e de escolas para retirar isso tudo, porque depois as coisas vai-se perdendo. Porquê é que achas que tudo isso se perde? Achas que é por falta de conexão entre todas as famílias, as escolas? Bom, eu acho que tem algumas explicações, inclusive neurológicas, né? A gente sabe que o cérebro infantil, ele é um cérebro que tem muitas ligações, muitos caminhos não traçados, né? Não viciados no cérebro. Então, aquela criança, ela está o tempo todo olhando ao redor e tendo novas ideias, novas perspectivas, novas formas de explicar tudo aquilo que ela vê. E aquilo que você coloca é muito bonito quando você diz que o que elas têm é entusiasmo, né? E esse entusiasmo, então, ele pode nos acompanhar ao longo da vida,
neurologicamente, o nosso cérebro ele não vai ter aquela capacidade, porque ele vai criando seus atalhos, a sua forma de explicar o mundo e gastando assim menos energia. Mas esse entusiasmo com o novo e com a curiosidade pode nos acompanhar ao longo de toda a vida. O que é triste na escola é uma sala de aula sem entusiasmo, porque a gente sabe que a única forma de ensinar qualquer criança, e aliás qualquer pessoa, é inspirando essa criança, inspirando essa pessoa, criando nela esse entusiasmo. Eu me lembro de uma frase do Sócrates, quando perguntado se ele conseguiria, através de uma palestra, transformar os maiores bandidos em pessoas boas. E ele diz, olha, minha mãe, ela é parteira, só que ela nunca conseguiu tirar uma criança de uma mulher que não tivesse grávida. A única forma da gente colocar aprendizado na pauta das crianças é transformar isso em algo empolgante, curioso, iluminador e inspirador. Aí, acho que é um papel do professor, né? E a gente fala muito de papéis de professores, às vezes eu me sinto até mal, porque parece que o professor ele tem que ter muitas habilidades, mas talvez essa seja a grande habilidade do professor, né? Da inspiração, de se motivar para realmente trazer as crianças como discípulos. Discípulos seguem aquele que eles admiram. E da primeira até mais ou menos ali a sexta série, ninguém é mais importante, mais admirado do que um professor. Eu pergunto para as minhas filhas, quem você ama, quem você admira mais do que o papai, ou além do papai e da mamãe, quem você admira mais? E ela diz, professora, as minhas professoras, né? E minha professora me ensinou isso, minha professora falou isso, então você, papai, está errado. Às vezes o papai está errado porque a professora falou uma outra coisa. Então é maravilhoso como essa admiração... E essa admiração, ela funciona como um motivador do aprendizado, né? E aí, é claro, a gente pode entrar em diversas discussões sobre o que as crianças estão aprendendo, se tecnicamente elas estão aprendendo as coisas certas, mas o principal seria esse entusiasmo para que ela aprendesse qualquer coisa. Eu sei que valorizas muito a questão emocional e os afetos, e os conteúdos são importantes, mas tem que haver esse elemento afetivo. Eu hoje li, por acaso, um título que saiu hoje, num jornal, só li o título ainda, que 1/3 dos alunos em Portugal, é um estudo mesmo do Ministério, e metade dos professores estão em sofrimento psicológico. E eu fico a pensar, também isto é um tema que tu já abordaste, tem a ver com os perfis, o modo como nós definimos, ser médico é isto, eu trabalho na área mais de design e isso, de coordenação, e realmente os perfis de saída é isto. Um designer é assim, ele tem vindo a aumentar, mas continua muito fechado. Se um aluno chegar lá e quiser ser, eu na verdade queria estudar um bocadinho de eletrónica e de design. Isso não pode, porque isso nem sequer tem nome. Era um eletrodesigner, isso nem sequer tem nome. O que é que ele ia fazer, não é? E então eu acho que o facto dos professores terem que trabalhar com perfis tão rígidos e terem que adaptar os alunos a isso, e eles não dá para adaptar aos perfis dos alunos. Dá para fazer alterações para eles chegarem a um resultado. Não concordas com isto, que isso pode ser uma das causas de sofrimento dos alunos e dos professores? Concordo, e acho que os maiores, as pessoas mais interessantes, elas são interessadas por várias áreas do conhecimento, né? Os maiores gênios da humanidade eram polimatas, né? Então, quando a gente olha para o sofrimento dos professores, não é especificamente dos professores, né? A gente tem aí uma profissão que ela é muito solitária, que ela é muito demandante, que ela é muito cansativa e que ela é muito burocrática. Esses professores, eles passam por situações ali muito delicadas, e ainda mais durante a pandemia e depois de uma pandemia, né? Mas esse cansaço é um cansaço da nossa geração. Essa estafa, esse burnout, essa ansiedade, esse dilema da nossa saúde, mental, é o dilema, é o desafio que a gente passa em 2022 em todas as profissões, né? Sim. E me parece o professor ele tem também que reconectar com aquele estudante de pedagogia cheio de entusiasmo que acreditava que poderia mudar as coisas e não apenas esse professor que se transformou num robô Sim. Que entra na sala de aula, passa a matéria, corrige algumas provas, preenche alguns relatórios
e vai embora bastante frustrado, né? Essa volta à conexão afetiva, volta à motivação, essa volta à nossa habilidade humana, eu acho que é um processo muito importante em todas as profissões, mas mais ainda nos professores. Sim, esse é um tema, por acaso, que nos é aqui bastante querido e que nós temos dedicado alguma atenção. O facto dos professores serem sugados com tantas tarefas burocráticas, com tantas coisas menores, quando eles têm uma coisa grandiosa pela frente, que é ajudar a formar bons seres humanos, ajudar em termos técnicos e em termos humanos, não é? E eles têm que observar dezenas de alunos, registarem papéis, levar papéis para um lado, marcar faltas, dar notas, corrigir testes. E eu ia falar porque também sou um apaixonado por tecnologia. Isso interessa-nos muito também a nós, que é... Repara, nós nas escolas não sabemos quem são os alunos, não temos um perfil aprofundado dos alunos, não é? Porque as pessoas não conseguem fazê-lo. Não é que eles não queiram, não é que as escolas não queiram, mas o modelo que nós temos passa muito por isto. Eu registro agora, depois passo para outra turma, estou dezenas de dados que não consigo recolher, depois daqui a uns dias meto isso nos papéis, depois falo para a outra turma, depois vou falar com os pais. Tu não achas que aqui há muita coisa a nível de tecnologia que podia ser introduzida? Por exemplo, tu não gostavas de receber informação mais atualizada, mais em real time, do que se passa com as tuas filhas quando estão em interação nas escolas, em diferentes níveis? Sim, a gente tem bastante contato com empresas de tecnologia que aplicam tecnologia para justamente ter esses insights. O que a gente percebe é o seguinte: a tecnologia ela vai ser muito importante para justamente absorver essa informação a respeito do aprendizado técnico do aluno. A gente acredita em tecnologias que são muito eficientes, inteligências artificiais que conseguem entender as aptidões e as dificuldades de cada aluno no aprendizado e levar esse aluno para caminhos de aprendizado personalizado. Essa é uma coisa que é difícil você encontrar na escola. A escola é um padronizador de perfil de aluno, mas a gente, através da tecnologia, pode, então, utilizar algoritmos que vão levar esse aluno para caminhos próprios, personalizados, que vão ressaltar suas habilidades, que vão sublinhar suas dificuldades e que talvez coloque esse aluno aí num caminho, como você disse, que mistura ciências. Que não é apenas um especialista em matemática, mas é alguém que consegue misturar matemática, ciências e física, né? Alguém que consegue entender essas disciplinas como disciplinas que estão sendo apresentadas em conjunto e, portanto, oferecem soluções na perspectiva de alguém que entende o conjunto. Mas a gente não consegue acreditar que a tecnologia vai ter percepções a respeito de habilidades humanas, inteligência emocional, colaboração. Essas todas são percepções que o professor, como melhor inteligência orgânica que já foi inventada, né, como o melhor computador que já foi inventado para percepção de emoção, instinto, intuição, empatia, essas percepções a gente ainda está muito longe de ver a máquina absorver. Então, as questões técnicas estão bem estabelecidas. É muito fácil hoje em dia uma própria plataforma corrigir as provas, a própria plataforma fazer controle de presença e a própria plataforma dizer quão bem aquele aluno está indo em matemática e quanto ele precisa de reforço. Mas nas questões que a gente chama de 5 Cs, né? De autoconhecimento, de comunicação, criatividade, colaboração e consciência coletiva, essas, me parece, são as questões mais importantes para que o professor preste atenção. Sim. Eu, a esse nível, até acho que, por exemplo, surge depois outro problema, que é as tuas filhas, seguramente, a minha filha, todas as crianças passam por muita gente, lidam com muitos professores, o professor de música, o professor de balé, explicadores, quando é o caso, psicólogos, vários professores, e depois nos diferentes níveis têm salto de professor para professor. E eu, quando estava a falar até de troca de detalhes, nem estou a dizer é só as pessoas poderem registar e partilharem essa informação, porque eles estão sistematicamente. Eu hoje vou dar aulas às tuas filhas e se não falar com outro professor, se não for ler um papel, vou partir do zero. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado, não estamos aqui a trocar muita informação que seria bom para definir melhor o perfil delas quando chegassem. Uma profissão muito solitária, concorda? Sim, é uma profissão que basicamente tem ali um período em que você está na sala de aula com as crianças,
eventualmente encontra os professores numa sala de professores, tem uma outra reunião, que são reuniões também muito burocráticas, não para falar de pessoas, não para falar dos Sim. alunos, mas para falar de... Normalmente, quando é para falar de aluno, é aluno problema, né? Então, esse é um processo que realmente precisa melhorar pelos alunos, claro, mas também pelo próprio professor. Acho que quando o professor é colocado nessa posição de uma figura, primeiro, inspiradora para passar o conhecimento ou para conduzir a descoberta do conhecimento, né? E segundo, uma pessoa, um profissional que se enxerga como um contato humano, né, com outros professores, que se percebe trabalhando em equipe, que tem um senso de pertencimento, que me parece é a grande crise da modernidade, essa nossa falta de pertencimento, ou essa nossa busca, essa ânsia de pertencer. Esse pertencimento a uma profissão que, então, tem os seus pares ali conversando e trocando informação sobre os alunos, eu acho que realmente é um ganha-ganha. E há bocado, pegando dessa falta de pertencimento e de conexão, não é? Nós, professores, estamos sempre a fazer o mesmo, estamos sempre a preparar, quer dizer, um professor de português. Quantos professores portugueses, ou milhares de professores portugueses, todos os anos preparam as suas aulas? E não partilham muito isso. Se calhar eu posso ser bom em inspirar, ou pode ser um bocadinho melhor nos conteúdos, eu não vou... Vamos estar sempre a fazer as apresentações e alguém pode ser melhor a fazer uma apresentação multimédia. Isso não é partilhado. Então, um trabalho, como estava a dizer, falta ali alguma conexão e torna-se solitário. Dificulta um pouco as tarefas de todos. Acho que tudo isso deveria ser um bocadinho mais partilhado. Me parece que a gente se transformou numa sociedade bastante mecânica, né? Então, como eu gosto de dizer, a gente entra numa escola industrial, entra e então produz os alunos como se fosse uma esteira de uma fábrica mesmo, todos eles têm que ser padronizados, entrar num padrão de notas, para chegar do outro lado, para entrar no mercado de trabalho, chegam nesses escritórios bastante mecanizados também, né? Então, esperando o tempo todo o chefe dizer o que eles têm que fazer, fazem apenas o que é pedido a eles, não conseguem criar nada novo, não conseguem oferecer algo diferente para aquela empresa, e aí a gente entra hoje numa crise das empresas, numa percepção e entrevistas ao redor do mundo com os principais CEOs, dizendo, poxa, minha força de trabalho ela é mecânica, e se for para ser mecânica, eu prefiro então comprar um robô que vai fazer tudo isso de uma forma muito mais eficiente, rápida e sem férias, sem ficar doente, né? E aí esse eu acho que é o grande, o grande problema de hoje em dia. A gente foi treinado para ser máquina, só que as máquinas são muito melhores do que a gente para executar essas mesmas funções. A reconexão com o nosso humano, com aquilo que a máquina não tem, com a nossa capacidade de comunicar, de conectar, de colaborar, de criar, todas essas habilidades que a máquina não tem, seria, então, deveria ser, pelo menos, o nosso foco nas escolas a partir de hoje, porque a urgência já é do mercado e a urgência já é dos consultórios de psicologia. As pessoas, ao se comportarem como máquinas, elas estão esbarrando numa parede que é o limite da sua exaustão, né? Então, o burnout é um problema, a depressão é um problema, o estresse é um problema e o desengajamento, a falta de paixão pelo trabalho é um problema muito sério hoje em dia, que a gente deveria estar resolvendo, claro, nas empresas, com treinamentos de universidades corporativas, mas a própria escola poderia estar atacando esses problemas, me parece. Sim, eu também fico com a ideia que a nossa geração, é tão ansiosa e, apesar de tudo, não estar desligado daquela ideia que tu bates muito. As profissões que nós queremos que os nossos filhos sejam, se calhar, são bem pagas agora, mas se calhar daqui a 10 anos eles não as vão ter, vão criar outras. E nós somos tão focados nisso que acabamos por fazer também uma pressão nas escolas. Aliás, vês a diferença. Muitas começam a procurar escolas privadas, há um certo desinvestimento na pública, porque é notas, resultados, competitividade. Mas isso realmente pode estar a esgotar o mercado até, e pode deixar o mercado sem soluções, onde as máquinas são melhores que nós. Pelo menos aqui no Brasil, o que a gente nota é que as escolas particulares, as mais caras, têm investido cada vez mais nessas habilidades humanas. As mais caras já perceberam que não vale a pena preparar as crianças e os jovens para uma força de trabalho mecanizada,
que é muito mais importante desenvolver autoconhecimento, comunicação, criatividade, colaboração e consciência coletiva. É muito mais importante você ter alguém que sabe ler o GPS do que alguém que decorou o caminho, né? Que decorou o caminho de casa. Alguém que saiba improvisar, alguém que confie nos seus pares, né? Para colaborar e realizar coisas maiores. Então essas são todas habilidades muito maleáveis. A adaptabilidade, ela acontece nesse ambiente mais humano, né? E a máquina, ela não se adapta, né? Ela simplesmente vai repetir algo que ela foi programada para fazer. Me parece que o futuro é um futuro de produtividade híbrida, né? As máquinas fazendo, de fato, aquilo que elas fazem melhor, não tem nenhum problema nisso, mas os humanos investindo tempo justamente na colaboração, na criatividade e na saúde mental, né? Tudo isso trazendo saúde mental e sustentabilidade para a produção profissional, que me parece bateu num teto, né? A impressão que a gente tem é que você falou, acho que 1/3 dos professores tem... É metade dos professores e 1/3 dos alunos. Imagino. O estudo é do Ministério da Educação, agora acho que é um número absurdo. Ok. Só estamos quase a terminar, para não te roubar muito mais tempo. Eu sei que tu fazes, um apaixonado pela tecnologia, um homem que também olha para a escola do futuro. Tu fazes experiências experiências, no bom sentido, com a tua família de passarem dias ou umas semanas sem tecnologia. Achas que isso deve ser replicado por cada vez mais famílias? Ou até em algumas escolas, em determinados tempos? Claro que a tecnologia não a podemos largar, mas para aumentar ali uma proximidade e para explorar as outras características mais humanas. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a tecnologia ela pode ser usada para uma conexão de uma família, por exemplo, que está distante uma da outra, né? Eu já vi pais que usam a tecnologia para contar história para os filhos, mesmo estando longe, viajando a trabalho e mantendo ligações por vídeo constante para manter algum tipo de conexão. E nesse sentido, eu acho que a tecnologia, de fato, ela aproxima quem está longe. Meu grande problema é a tecnologia separando quem está perto, né? Quem está na mesma casa e usa aquela tecnologia, aquela tela como uma parede. De fato é isso, é uma parede no vínculo entre pais e filhos. Então, sim, a gente aqui em casa não usa nunca, jamais celular nas refeições, na mesa. Nossos celulares não fazem barulho, então a família, eu e a minha esposa, a gente não recebe notificação nem barulho em momento algum. Mesmo que alguém nos telefone, a gente vai atender, vai perceber isso só depois de um tempo, né? A gente vai olhar o celular em momentos específicos para que de fato não aconteça essa interrupção constante, que é parte dessa nossa condição de saúde mental deteriorada, né? Se você parar para pensar, a nossa biologia ainda não está preparada para ser atacado constantemente por mensagens e demandas e barulhos e tremores no nosso celular. Então, essa ideia de uma casa mais silenciosa, uma família que conversa mais do que olha para celular, uma família que sabe a hora da criança acessar uma tecnologia para aprender ou para colocar alguma coisa em prática que ela viu ou para matar uma curiosidade. Isso é maravilhoso quando a criança vai ver um documentário ou um YouTube ou vai ler um artigo na internet para matar uma curiosidade. Isso tudo a gente acredita que é muito, muito formativo, mas sim, aqui em casa a gente é considerado uma família low-tech, com baixo uso tecnológico e com muito desenvolvimento de habilidade humana mesmo. Ok. Olha, para terminar, nós pedimos aqui à equipa do Schooling que selecionasse uma frase tua ou alguma coisa que tivesse tido impacto neles, e para tu poderes comentar, é engraçado comentares uma frase tua, mas acho que já abordaste uma parte disso. Eles escolheram: a educação é uma das grandes dores do pai moderno. O pai moderno, ele olha ao redor no mundo e vê muita tecnologia e ele vê muitas oportunidades. O pai olha ao redor e diz assim, é uma lástima que eu tenha estudado da mesma forma que a minha mãe estudou, e muito parecido com o que a minha avó estudou, e eu quero para as minhas filhas uma educação que seja mais... eu não vou dizer nem que seja menos limitante, né? Uma educação que seja menos frustrante, uma educação que seja menos enfadonha.
E essa então se torna a grande dor do pai. Porque ele tem um filho de 1 ano, às vezes, 2 anos, e ele já está pensando, como é que eu vou botar minha filha na escola, ela vai perder toda a capacidade criativa, vai perder todo o entusiasmo com a vida, toda a curiosidade que ela tem pelas coisas, ela vai ouvir tanto shhh, tanto não é para falar, não é para conversar, não é para olhar com a mão, não é para experimentar, não é para errar, não pode tirar 0. Esse pai está olhando para o filho cheio de entusiasmo, cheio de curiosidade, cheio de felicidade e está pensando como é que eu vou colocar minha filha, meu filho nessa fábrica de sonhos frustrados. Por que eu vou fazer isso com a minha filha, com o meu filho? Então esse pai moderno, ele está olhando para a escola como assim, um galpão, um depósito de crianças que você deixa enquanto você vai trabalhar e que, em teoria, sairia pronto para o mercado de trabalho. E esse pai mais atento está olhando para isso e está dizendo assim, não pode ser isso, não pode ser só isso. A minha filha precisa pegar na natureza, entender como funcionam os sistemas, né, naturais, biológicos, entender a quem ela é, desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional, é isso que importa, né? E acho que sim, a educação se torna então uma das grandes dores do pai moderno, desse pai que percebe que a escola ela se transforma constantemente, mas ela está esbarrando em problemas, em burocracias, em heranças que não permitem essa escola então ser aquilo que esse pai acredita que ela pode ser, que é um ponto de contato da criança com o mundo possível. A gente tem aqui dentro de casa, a gente tem essa família, agora eu vou te colocar num lugar que você vai ter um ponto de contato com o mundo possível. E aí a escola, me parece, está muito bem posicionada para ser isso, desde que a gente supere essas nossas heranças e essas nossas burocracias e essas nossas crenças de que a escola é uma coisa que, na verdade, talvez hoje em dia não faça sentido. Ok. Marcos, acho que não é preciso dizer mais nada, acho que é uma fantástica forma de terminarmos. Quero-te agradecer muito a tua disponibilidade e a tua simpatia. Gentileza, vocês usam mais a palavra gentileza do que nós, devíamos usar mais, que é uma palavra bonita. Muito obrigado. Okay. E até uma próxima. Eu agradeço, João. Obrigado. Eu agradeço. Gostei muito do nome e da comunicação do podcast. Achei fantástica a comunicação, muito divertida, muito inovadora, de fato, né? Muito humana, muito entusiasmada. Então, desejo muito sucesso ao projeto de vocês. Muito obrigado e até uma próxima.